A todos a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, temos o nosso encontro, um encontro semanal, sempre trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, e nesta ocasião nós falaremos sobre o alforge e a espada. Já vamos explicar. Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Sérgio, paz do Senhor a todos que nos acompanham, uma alegria estarmos juntos. Como é maravilhoso nós meditarmos na palavra de Deus, porque, aliás, tem um texto que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Maravilha. Ou seja, quanto mais nós meditamos, falamos da palavra de Deus, mais essa vida que é o Senhor Jesus entra em nós, age e nos direciona, nos sustenta. O próprio Senhor Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais conhecemos de Jesus e mais a nossa vida espiritual é fortalecida. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais Ele vai revelando os seus mistérios, e com isso nós vamos caminhando. Bendito seja Deus. E o texto de hoje está no Evangelho, que diz assim: foi o Senhor Jesus quem falou, e disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles, os discípulos, responderam: nada. Disse-lhes, pois, o Senhor Jesus: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Lucas 22, 35, 36. Pastor Douglas, então o texto mostra que em certo momento os discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, foram dispensados de levarem com eles nas jornadas, nas caminhadas, pregações, esses diversos utensílios. É isso mesmo? Isso nos chama muita atenção, porque a resposta deles foi muito contundente. Alguma coisa faltou? Nada. Imagina fazer viagens, você fazer a obra de Deus e enfrentar os desafios de uma viagem naqueles dias e não se preocupar em levar nenhum desses recursos que eram vitais para as viagens, né, pastor Sérgio? E até importante, porque a gente falou, há outros utensílios também, como as sandálias, a bolsa, mas nós vamos aqui, até por causa do tempo, destacar especialmente o alforge e a espada. Então, só para ninguém ter nenhuma dúvida, o alforge é uma espécie de bolsa. Vamos pensar, para ser didático nos dias de hoje, como se fosse uma mochila. Isso. Que o estudante usa, o profissional, alguém que vai fazer uma viagem. E nos dias de hoje, nessa nossa mochila, a gente põe um bloco de anotações, um lanche, um agasalho, um computador, né? Aquilo tudo que nós usamos nos nossos dias. Naquela época, pastor Douglas, o alforge servia para quê exatamente? O alforge você poderia levar itens pessoais, moedas, você poderia levar alimentos, sementes, né? Eu até me lembrei, a uva passa, por exemplo, é muito comum usar nas longas viagens. Então você usava... Uma roupa, talvez. Isso, uma necessidade ali momentânea. Então eram itens que você ia trazer uma certa segurança para a sua jornada, né? Então a bolsa era esse item aí essencial para as viagens. Agora, o Senhor Jesus, então, chega a certo instante em que ele diz: vocês não precisam de nada disso. E realmente eles não precisaram. Por quê? Porque tudo era suprido. Nós poderíamos aqui falar muito, mas vamos ficar só num exemplo. Quando falta o alimento, tinha a multidão, é verdade, mas faltou alimento. O pão, o peixe, aqui não dá para ninguém. O Senhor foi lá e multiplicou. Então, o Senhor Jesus estava falando do período do ministério dele. Quando a gente fala do ministério de Jesus, ele enquanto homem, enquanto servo, como nós dois estamos aqui
conversando juntos, ele ia ao lado de Pedro, João, Tiago, dos idosos, dos religiosos, pregando ele como um próprio servo. Então, naquele período de 3 anos, não precisava ter nada. Mas agora ele diz, mas vocês vão precisar. O que era exatamente isso? Seria essa transição, pastor Sérgio. Amém. Até tem um momento que o Senhor Jesus ele é questionado acerca do jejum dos discípulos. Ele diz assim, enquanto o noivo está com os convidados os religiosos das bodas, questionaram. Eles não precisam jejuar, mas chegará o dia que jejuarão. Ou seja, o Senhor estava falando que haveria uma transição. Enquanto Jesus, como homem, estava exercendo o seu ministério terreno, nada era necessário. Tinha alguém doente? Ele curava. Lázaro morreu? Ele ressuscitou. Tinha um cego? Ele abriu os olhos do cego. Amém. Multiplicação dos pães. As dúvidas, né? Os ensinos. Tudo Jesus supria. Mas, depois da sua partida, aí agora, os servos dele, os discípulos, e estendido a nós, né, pastor Sérgio? Amém. Nós precisaríamos nos preparar para essa nova fase. E essa transição se deu a partir do Pentecostes. Exatamente. Do derramamento do Espírito Santo. Quando o pastor Douglas diz assim, porque o Senhor Jesus partiu, claro, mas hoje ele está presente, só que, obviamente, não como homem, como servo, mas através do seu Espírito Santo. Isso é fundamental e parece tão claro, tão óbvio, mas é importante nós reforçarmos que Jesus, o Jesus que andou lá em Jericó, em Nazaré, que subiu as montanhas, que entrou em diversas casas, esse Senhor está conosco. Amém. Ele está vivo, presente, ele se manifesta, abençoa, só que pelo seu Espírito Santo. Então é o ministério do Espírito Santo. Qual é o papel, então, do homem? Agora, dirigido ao crente, ao servo de Deus, qual é o papel do homem na fase do ministério do Espírito Santo? Olha, o nosso papel, o papel do servo de Deus, nesse momento em que o Espírito Santo está dirigindo a nossa vida, é justamente dar ouvidos à sua voz. Porque uma das funções, pastor Sérgio, do Espírito Santo é nos lembrar de todos os ensinos e as palavras de Jesus. Então, quando o Senhor Jesus dá a orientação, vai levar agora o alforje, a espada, ou seja, na hora de usar, vocês vão ter o conselho do Espírito Santo. Amém. Então, o papel do Espírito Santo agora é conduzir a igreja, é direcionar os servos. E as operações que os discípulos viram no ministério de Jesus, obras maiores do que aquelas, bendito seja o Senhor, o Senhor tem feito no nosso meio. Isso não são palavras nossas, são palavras do Senhor Jesus. Que Amém. Obras maiores do que as dele nós faríamos. Então, com a presença do Espírito Santo, nós estamos seguros. Pode parecer, né, pastor Sérgio, que quando nós lemos o texto, com a presença de Jesus, eles não precisavam se preocupar com nada. Ficaria mais difícil depois? Eles teriam alguma necessidade? Não, o Espírito Santo estaria presente. Bendito seja o Senhor, não vos deixarei órfãos. Ele enviaria como enviou e como está conosco o seu Espírito Santo. Então nós já compreendemos que o alforje, nós falamos na parte histórica, que o alforje carregava todos os itens pessoais, um alimento, uma muda de roupa, algum recurso até financeiro, enfim, tudo aquilo que era necessário para o dia a dia. E a espada, também sabemos, né, uma arma de guerra, da defesa, de você, de alguma maneira, se livrar de um perigo. Quando nós trazemos isso para o sentido espiritual e profético, e aguarde que nós já vamos falar como isso se encaixa numa palavra de esperança. Mas antes, o alforje e a espada, nós já falamos só um pouquinho, mas agora você vai elastecer. Qual é o sentido profético de eu, como um homem que quero ser abençoado por Deus, o senhor, a senhora, um jovem, um estudante, aquele que tem o seu dia a dia, que quer a presença de Deus, precisa da ação do Senhor na sua vida,
ele tem que levar alforje, tem que ter espada. Qual é a revelação, qual é o ensino para nós? Olha, pastor Sérgio, nós poderíamos falar aqui do alforje primeiro. O alforje é o lugar que você guarda os valores, que você guarda os recursos, o alimento. Nós podemos falar que o alforje é tipo do nosso coração. Amém. Nós estamos numa jornada, numa caminhada com Deus, enfrentando os desafios, mas nós levamos conosco os valores eternais. Bendito. Nós levamos no nosso coração as promessas de Deus, os ensinamentos de Jesus. Nós levamos conosco a palavra que nos alimenta, as promessas que nos sustêm. Nas grandes jornadas da vida, nós não estamos vazios, nós não estamos famintos, porque Ele já nos encheu da abundância da sua presença. Um coração, um alforje cheio, ele não tem espaço para mais nada, né, pastor Sérgio? Descobriu alguma coisa no caminho, vou guardar. Não, nós já estamos com o nosso coração repleto da presença do Senhor. E eu vou te interromper, depois você vai retomar para falar da espada, mas você falou do coração cheio, bendito seja o Senhor, mas vamos falar um pouquinho agora da própria mente, dos pensamentos. Porque nós vivemos numa era em que as informações, e para pessoas de qualquer idade, viu? E nós temos que ter sempre critério, cuidado. As informações estão na palma da mão. Boas, mas grande parte informações, não apenas algumas até sem utilidade, mas informações maldosas, danosas, prejudiciais. Quem tem o alforje cheio das coisas de Deus, Amém. Essas informações, essa carga que o mundo traz, que às vezes é um estudante numa sala de aula, num intervalo entre uma aula e outra, você que é um profissional que está no seu ambiente de trabalho, ou vê um noticiário, nós temos que nos informar, tudo isso nós estamos sujeitos a essa roda de informações, de investidas, de laços que vem tentar tirar aquilo que é espiritual, que é eterno, que é bênção das nossas mentes. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Amém. E o mundo quer tentar tragar a nossa mente, substituí-la, os pensamentos eternos por pensamentos que são de morte, que são deste mundo. Interessante essa colocação, porque numa longa viagem, você não pode levar um peso que vai te atrapalhar. Claro. Então, imaginamos aqui que notícias ruins, assuntos que não são do Senhor, e nem digo as preocupações da vida que fazem parte, mas Sim. assuntos que provêm de uma outra fonte. Isso traz um peso. Amém. E nessa jornada, nesse alforje, os nossos pensamentos não podem ser pensamentos pesados. A Bíblia diz que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente Maravilha. está firme em ti, porque Ele Bendito seja confia o em ti. Amém. Então a nossa mente, ela precisa estar em paz com os pensamentos de Deus. Glória a Deus. É possível que alguém que esteja assistindo esse programa, né, pastor Sérgio, esteja passando por essa fase, esse dilema. O que deixar para trás? Tira do alforje, tira do coração, da mente, aquilo que está trazendo um peso. Né? Amém. Nós precisamos tomar de Jesus o fardo dele, que é leve. E Ele não quer, isso é muito importante também, o Senhor não quer um pedacinho da nossa vida, metade do nosso coração, 90% da nossa mente, dos nossos pensamentos, não. O Senhor quer habitar Glória em a Deus. tudo. Glória a Deus. Eis que eu estou à porta e bato. A porta da nossa vida foi aberta, o Amém. Senhor entrou, o governo é dele, Amém. a bênção é dele. E aí todo o peso sai. Mas e a espada agora? A espada, a Bíblia diz que a espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Bendito Deus. seja o Senhor. Quando nós vamos enfrentar as batalhas da vida, quando nós temos posse desta palavra do Espírito, ou seja, os sábios conselhos do Espírito Santo, a doutrina que nos protege, que nos dá segurança, porque quando nós vamos enfrentar as batalhas da vida, pastor Sérgio, quando nós temos de posse a palavra de Deus, as orientações dele, isso nos traz segurança. Nós sabemos que passaremos pelas adversidades, pelos dias maus, pelos dias bons,
mas estaremos seguros na palavra. O interessante Amém. é que a espada é um item de batalha de curta distância. Então, Sim. nós precisamos ter essa habilidade de saber manusear a palavra de Deus para que a nossa alma esteja segura no Senhor. Então, nós concluímos: o alforje e a espada são itens indispensáveis para a sua vida, para a minha, para a sua família, no enfrentamento das adversidades. Se nós dispusermos do alforje e da espada, ou seja, de todos os recursos celestiais que a obra nos tem dado, dos valores eternos, da revelação, da sua palavra, da doutrina, da comunhão com a igreja, do culto, de estar integrado, fazendo a obra de Deus. Se isso fizer parte integrante, e mais ainda, se isso dominar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, não importa a adversidade que vier, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então, é isso que nós temos que ter nesta hora. Mas eu tenho batalha, eu tenho problema, estou doente, É verdade. Mas quem tem alforje e espada jamais perde a esperança. Amém. Não desanima, não fica no caminho. Mas nós estamos quase encerrando. No texto final, vou pedir aqui para projetar a produção, que o Senhor Jesus coloca uma hipótese. Agora, quem não tiver o alforje, a espada, vai ter que dar um jeito. Você pega a sua veste, você vende e adquire a espada e o alforje. Ou seja, não fique sem sua espada ou seu alforje. Como é que é isso? Vender a roupa para ter um alforje ou uma espada? Nós vamos ver na Bíblia, né, pastor Sérgio, e até nos nossos dias, nós somos conhecidos muitas vezes por aquilo que nós vestimos. Um bombeiro, por exemplo, qual é a roupa dele? Um policial. Claro. Ela identifica quem nós somos. E o Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: ainda que nós tenhamos que nos despir, às vezes, da nossa vaidade, dos nossos conceitos, das nossas preocupações, às vezes impedimentos sociais, algum assunto, alguma coisa que nos impeça, é importante nos despir de tudo isso. Ou seja, Amém. Abrir mão. Porque Glória quando ele a fala Deus. assim, ele coloca de um lado a espada, o alforje e as vestes. Ou seja, servir a Deus, estar preparado espiritualmente é muito mais importante do que qualquer outra coisa nessa vida. Bendito seja o Senhor. E aquele, pastor Douglas, que estiver nessa situação, você pode, e nós deixamos essa recomendação, e por que não dizer esse apelo? Você pode estar nessa situação. Foi muito bom, a palavra fala do alforje, da espada, da bênção, mas eu estou tão enfraquecido. Eu estou longe de Deus, não tenho orado, estou sem comunhão, as dificuldades se acentuaram, ou eu dei uma brecha, me deixei envolver numa situação ruim, o pecado, eu não consigo me libertar de determinadas práticas. Em nome de Jesus, Amém. Você vai colocar no altar dele: Senhor, isso aqui eu não quero mais não. Amém. Eu quero espada, eu quero alforje, eu entrego no altar do Senhor. Eu não quero ver o homem. Amém. Eu não quero ser amigo do mundo. Glória Eu quero a Deus. ser amigo de Deus, o Senhor Glória a Jesus, Jesus. no meu coração. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor pode trocar as vestes de pranto por vestes de louvor. Bendito seja Deus. E hoje pode ser o seu dia de estar agora num novo caminho, com uma nova experiência, sabendo que nada vai te faltar. Como não faltou para os discípulos, não tem faltado para nós e não faltará. O Senhor é o nosso pastor e Amém. nada irá nos faltar, pastor Sérgio. Amém. Bendito seja Deus. Se estamos encerrados, Amém. que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Paz. Jesus.